Se tem uma coisa que todo profissional tem medo é de cair na cilada de um emprego ruim. E o pior é que a evidência disso às vezes estava lá na nossa cara e só a gente não quis enxergar. E por que às vezes a gente não enxerga? Porque a gente fica tão empolgado, a gente quer tanto aquele emprego que a gente chega na parte da entrevista, já acha que foi uma vitória ter chegado até ali, então a gente vai dizendo sim pra tudo, até que a gente percebe que aquela porta que se abriu pra gente, na verdade, foi a porta do inferno. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você também. E é para evitar que você caia nesse tipo de cilada que hoje eu tô aqui para te ajudar a identificar alguns sinais de que uma empresa pode ser minimamente boa de se trabalhar, e tudo isso você pode observar ainda no processo seletivo ou até mesmo antes dele começar. Mas é claro, né? Apesar das coisas que eu citar aqui serem mais genéricas, cada pessoa vivia uma experiência diferente nos processos seletivos ou trabalhando num lugar. Então, o que é bom para mim ou o que é bom para um determinado profissional pode não ser bom para outra pessoa e vice-versa. Dito isso, o primeiro sinal de que uma empresa pode ser boa de se trabalhar, ele já fica evidente antes mesmo da gente pisar ali. E tudo começa quando o processo seletivo é conduzido de forma bastante respeitosa. E o que é um processo seletivo respeitoso? É eles terem uma seleção de candidatos, primeiramente, sem nenhum tipo de preconceito, é eles conseguirem te passar certinho sobre o que é aquela vaga, o que eles estão precisando, é eles te explicarem passo a passo como que aquele processo seletivo vai ser, te dar essa transparência do que eles esperam de você. Então, geralmente, quando é assim, o recrutador te aborda com bastante respeito desde o início, sem te fazer perguntas inconvenientes, sem ser inconveniente, inclusive, nos horários em que ele liga pra você. As entrevistas marcadas, elas acontecem certinho, conforme o combinado, sem atrasos ou surpresas negativas da parte deles e da sua parte também. E, importante, isso não vale só pra quem tá passando de fase no processo, mas também para aqueles que não passaram por algum motivo. Afinal, acredite, existem empresas que oferecem bons feedbacks e inclusive explicam direitinho o que aconteceu para aqueles candidatos que não foram selecionados. E nesse caso é legal quando elas entram em contato o quanto antes com essas pessoas para que elas não fiquem mais perdendo tanto tempo e possam pular aí para outras oportunidades. Segundo sinal de que aquela empresa vai ser boa para você trabalhar é bem óbvio. Você se sente confortável conversando com eles desde antes de ser contratado ou contratada. Para algumas pessoas isso pode não ter acontecido ainda ou pode ser um pouco raro também, mas em alguns processos seletivos você vai chegar na entrevista e vai perceber que você fica à vontade conversando com aquelas pessoas, aquela conversa simplesmente flui, sabe? E tudo isso pode ser porque o RH ou a empresa em si possui uma cultura de deixar as outras pessoas também confortáveis para elas conversarem e para elas passarem o que elas sabem da melhor forma possível. E aí, ainda que a gente chegue ali com um pouco de nervosismo, a gente percebe que consegue se comunicar direitinho com eles, fazer as perguntas que a gente precisa fazer e o melhor, que aquelas pessoas estão realmente interessadas no que a gente está falando. Então, repara no quanto as conversas que você tem tido ultimamente com as empresas, porque entrevistas são literalmente negociações, conversas sobre o que cada um pode oferecer um para o outro, e vê se as últimas entrevistas que você teve foram realmente produtivas, se ambos os lados saíram com as informações que eles precisavam para fazer a escolha. Agora, entrando no campo mais operacional, uma outra coisa que a gente tem que descobrir para saber se aquela empresa realmente vale a pena é se ela tem ciclos de feedback. Isso é um sinal muito importante, porque além daquela companhia estar tentando te ajudar a crescer, te oferecendo, críticas construtivas ou te dando aí o caminho para você crescer naquela empresa, pode ser que junto com esses ciclos de feedback ela também já tenha ciclos de promoções. E é claro que além dos ciclos de feedback, para melhorar ainda mais esse pacote, só mesmo a empresa oferecendo um plano de carreira estruturado e muito claro. Isso é muito presente em empresas maiores e ambientes corporativos, mas muitas empresas hoje em dia já têm políticas mais específicas sobre como cada cargo pode evoluir ali dentro. E aí, aqui a gente pode estar falando daquela linha tradicional de cargos de júnior para pleno para sênior, mas também pode ser que tenham outros caminhos, como especialistas, cargos de gestão e tudo mais. E esse tipo de coisa, fique à vontade para perguntar nas suas entrevistas, porque é super normal as empresas terem que responder sobre isso. Chega neles e fala: olha, qual que é geralmente a linha de sucessão para esse tipo de cargo? Que caminho outras pessoas que passaram por ele trilharam aí na empresa? E dependendo do que te falarem, isso pode se encaixar inclusive nos seus planos aí de longo prazo para você continuar ali dentro por mais tempo.
Quinto sinal de que uma empresa é boa de se trabalhar é quando você consegue acessar o que ela mesma tem oferecido para os clientes dela de alguma forma. Então, por exemplo, se esse negócio vende sapatos ou bem de consumo, né, tipo roupa, pode ser que você tenha algum tipo de desconto ali, alguma vantagem se você comprar deles também. Ou se é da indústria de alimentos, pode ser que eles te liberem algum tipo de orçamento, ou um vale, ou um pacote de refeições para você usar. E isso é importante porque você, como funcionário, precisa ter o direito de minimamente conhecer os produtos com que você vai trabalhar, ou até mesmo produtos que você vai ter que melhorar ou vender para os outros. Claro que a gente tem algumas exceções, tem empresas que vendem produtos numa linha de preço muito mais cara e que vai ser difícil da gente acessar, a não ser que a gente tenha bastante dinheiro, ou que tem serviços que não necessariamente a gente vai conseguir consumir como um consumidor normal, que são as empresas que oferecem serviço para outras empresas. Mas eu te falo para tomar cuidado com isso porque da mesma forma que a gente tem que acreditar que existem empresas que retornam para aqueles candidatos que não passaram, também existem empresas que fazem com que funcionários vendam produtos que nem eles mesmos conhecem. O sexto sinal muito profissional deixa passar batido e depois sofre quando entra naquele emprego, que é sobre ferramentas e tecnologias de trabalho. Então, esse é um tipo de pergunta que muito candidato, dependendo da área, precisa fazer, até para entender como é que a empresa tem investido nas ferramentas de tecnologia, se ela está alinhada aí com as melhores práticas da área, dentro dos processos aí que precisam ser seguidos para fazer o que elas fazem, né, melhor. Por exemplo, na minha área de marketing é super comum que a gente precise usar diversos tipos de ferramentas aí para coletar diferentes métricas. Tem gente que trabalha com design e precisa aí de ferramentas robustas, que às vezes são caras e nem toda empresa tá afim de investir. Enfim, se você trabalha com algum tipo de atividade técnica que necessita de coisas aí específicas, fica de olho nisso. Sétimo sinal, e aqui eu vou te pedir para você segurar o seu impulso de jogar um sapato aí na minha cara ou na tela, porque eu preciso te contar uma verdade. Empresa que se preze tem processo seletivo bem rigoroso. Mas calma que eu vou te explicar por que isso é benéfico para você também. Processo rigoroso não é ficar colocando 1000 testes, fazendo perguntas de nível FUVEST, né, de vestibular aí difícil de passar. Processo rigoroso é quando a empresa é extremamente cautelosa com o tipo de perfil e tipo de portfólio de profissionais que ela contrata. É contratar pessoas que realmente tenham provas e experiências naqueles desafios que a empresa tem para enfrentar e não só contratar aquelas que têm mais certificados ou que fizeram uma faculdade em determinado lugar. E na hora que essa rigorosidade vem pra gente, a gente acha chato, a gente pode não gostar, só que imagina que pro seu chefe ser contratado, ele também precisa passar por esse tipo de coisa, porque quando você estiver lá, você quer uma pessoa, uma gestora, que te ensine, que vá facilitar a sua vida, que entenda do que ela tá falando, com quem você vai aprender, que você inclusive admire. E para que isso aconteça, tem todo um cuidado do RH para eles contratarem as melhores pessoas possíveis dentro do que eles precisam, da cultura que eles oferecem, e é assim que as melhores empresas funcionam, querendo ou não. Então, daqui para frente, não odeie aquelas empresas que têm processos com mais fases ou que são mais rigorosas, porque pode ser que caso você entre ali, você esteja lidando com profissionais bastante qualificados, ou pelo menos qualificados dentro da área ou do tipo de conhecimento que você precisa, e isso vai te ajudar pra caramba a crescer. Outro sinal bastante óbvio que eu precisava trazer aqui, mas que você já deveria saber, né? A empresa que é boa de se trabalhar, ela geralmente é bem avaliada. Graças à nossa querida internet, a gente tem acesso a um tantão de coisas, como por exemplo esse canal aqui que oferece um monte de dica de carreira que eu não sei porque você ainda não se inscreveu. Enfim, hoje em dia é possível a gente saber se um produto é bom ou não, só de ver as avaliações que outros clientes colocam ali online para todo mundo ver. E com empresas isso não é diferente. Hoje em dia já existem plataformas onde profissionais podem colocar de forma até anônima o que eles acharam de trabalhar numa determinada empresa, como que é trabalhar ali, além, é claro, de várias pesquisas corporativas aí que são feitas todo ano. Talvez o exemplo mais amplo que eu possa te passar agora seja o Glassdoor. Lá tem bastante avaliação já de várias companhias por vários tipos de profissionais e diversas áreas. Inclusive, dependendo da empresa que você está se candidatando, pode ser que outras pessoas já tenham comentado como é que é o processo seletivo deles, os tipos de perguntas que são feitas nas entrevistas. Mas tem outros lugares, até fóruns ou redes sociais onde
onde você pode encontrar também algum conteúdo sobre isso. E quando não tiver, se essa empresa for muito pequena, não tiver muito conteúdo sobre ela ainda, o que você pode fazer é tentar entrar em contato com ex-funcionários desse lugar. Você pode encontrar eles fazendo uma pesquisa aí no LinkedIn e pode ser que algumas dessas pessoas te respondam, né? Você pode perguntar como é que foi a experiência delas trabalhando ali, como é que é o time, como é que é a cultura e tudo mais, só para saber se foi uma experiência positiva ou não. E junto com isso, mesmo que você ainda não esteja encontrando avaliações ou muitas informações, você também pode observar se essa empresa tem baixa rotatividade de funcionários. E isso pode ser positivo por vários motivos. O primeiro deles é que essa companhia pode ser muito boa em reter talentos, e isso pode vir junto com aqueles ciclos de feedback, com planos de carreira e tudo mais. Isso você também consegue entender mais ou menos dando aquela stalkeada aí pelo LinkedIn. E se você não estiver encontrando essa informação no LinkedIn, você pode perguntar numa boa aí pro pessoal da RH ou para quem estiver te entrevistando há quanto tempo aquele time existe, há quanto tempo as pessoas estão trabalhando ali, quanto tempo elas costumam ficar nessa empresa. E o 10º sinal de que uma empresa é minimamente boa de se trabalhar: ela cumpre com as regras, né? E isso tanto em questão dos horários de trabalho, em relação a quantas horas eles contratam dos funcionários, ou seja, você pode perguntar para eles já como é que funciona, que horas o funcionário entra, que horas o funcionário costuma sair, se existe um programa de horas extras. Mas também tem a questão das leis trabalhistas e dos tipos aí de regulamentações de contratos de trabalho. Então, logo no começo do processo seletivo, já pergunta qual que vai ser a modalidade que essa empresa usa, se vai ser CLT, se vai ser PJ, se vai ser temporário, se vai ser terceirizado. E aí cada contrato vai ter ali determinadas regras que precisam ser seguidas sobre pagamento, sobre o que vai ser exigido de você, sobre quantas horas você vai poder trabalhar para eles. Não menospreze esse fator, e é aqui inclusive que o jogo pode virar, porque do mesmo jeito que a empresa vasculha o nosso currículo, o nosso histórico profissional, inclusive às vezes as nossas redes sociais para saber se a gente tem perfil para trabalhar ali, a gente também tem o direito de vasculhar se aquela empresa realmente tem um bom histórico, especialmente com relação a leis, que é uma coisa mínima, né? E assim, esses sinais são todos muito positivos. É lindo e maravilhoso quando a empresa marca aí todas elas na cartela de bingo dela, mas é claro que tudo depende de cada pessoa, de cada experiência, de cada local de trabalho. As aparências realmente podem enganar. Por isso, além de tudo que eu falei aqui, é bacana você fazer uma autoavaliação do que você pessoalmente acha importante que tenha numa empresa para você trabalhar bem, para você ser minimamente feliz ali. Enfim, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente não tem muito poder de escolha, ainda mais no começo da carreira, mas é importante a gente adquirir essa frieza na hora da gente tomar as nossas decisões desde já, pra gente não cair em nenhum tipo de cilada. E além disso, tá tudo bem a gente mudar de opinião também, tá? Pode ser que você entre aí num determinado tipo de trabalho achando que ele era muito bom ou com uma impressão muito boa e que depois você veja que aquilo realmente não era bom pra você e você queira mudar de ares. É justamente por isso que eu recomendo que a gente leve as nossas próprias perguntas para as entrevistas de emprego, pra gente tentar entender em detalhes sobre como seria trabalhar ali de acordo com o que é importante pra gente. Então, não esquece disso no seu próximo processo seletivo, tá bom? Então tá bom. Mas agora me conta, tem algum outro sinal que você também observa para saber se uma empresa é boa de se trabalhar? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você já sabe com que tipo de empresa você gosta de trabalhar, se inclusive a sua empresa favorita acabou de abrir uma vaga que é a sua vaga dos sonhos, corre nesse vídeo aqui do lado que lá tem dica para você não deixar essa oportunidade passar de jeito nenhum. Eu te vejo de novo daqui a pouco e até a próxima.